dando moral. Boa noite. Boa noite, pessoal. Lívia, boa noite. Francis, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Gente, hoje eu vou evitar, Henriara, boa noite, ficar dando todos os boa noites. Cris, boa noite, que eu adoro dar enquanto vocês vão entrando. Mas o assunto é denso. Gláucia, boa noite. Débora, Patrícia. Gente, bom demais ter vocês aqui, viu? Sejam bem-vindos à nossa fogueira semanal do Instagram. Então, vamos lá. Bem, essa live, eu tinha outra programação para a live de hoje, né? Eu tenho aqui mais ou menos um script do que eu vou fazer no mês, né? De acordo com o meu planejamento, que eu tenho aprendido a fazer. Não é uma coisa que é muito a minha cara, assim. Mas na quarta-feira passada, lá nos posts da reflexão, se vocês ainda não estão participando, não estão ativos na reflexão, corre lá no feed depois da live e dá uma olhada. Até agora foram 12 reflexões, se não me engano, eu tinha combinado 15, né, no início, então vamos até sexta-feira com essas reflexões. Espero que estejam gostando, né? Pelo menos pelos feedbacks que eu tenho recebido. Ana, boa noite. Pelos feedbacks que eu tenho recebido, as pessoas estão gostando. Os da primeira semana já estão todas as reflexões em vídeo no YouTube. Então, se vocês não estão inscritos lá no meu canal do YouTube, vão até lá, se inscrevam, curtam lá, comentem para mim. Eu tenho uma programação e um planejamento para os vídeos do YouTube também. Só que os vídeos para ir para o YouTube, eu tenho feito algumas edições e isso demora, me toma um tempo. Para quem acompanhou, viu que na semana passada eu fiquei muito ruim de alergia. Agora eu já sei que é alergia. Uma paciente minha aqui da Inglaterra que me deu esse toque, falou, olha, isso está muito estranho, tá parecendo mais uma alergia do que uma gripe, então toma um antialérgico e vê o que dá. E aí, semana passada, no final, assim, quinta e sexta-feira, eu fiquei um pouco off, não consegui responder as coisas como eu respondo adequadamente, do jeito que eu gosto de responder. Que bom, Gláucia, que tá amando, fico muito feliz de ajudar, de participar do dia a dia de vocês. E eu também tenho um feedback muito positivo para dar. Eu estou amando receber as reflexões de vocês. Isa, lindeza, boa noite. Maristela, boa noite. Eu estou gostando muito de receber as reflexões. Márcia, boa noite. De vocês, os feedbacks, as coisas que vocês têm me mandado a respeito das crianças. Eu gosto muito de fazer essas análises e eu fico muito feliz de que vocês estejam dividindo um pouco da vida de vocês comigo e de que a gente possa analisar isso junto. Mesmo que às vezes a gente não concorde em alguns pontos, eu acho que é para isso que serve esse canal. Para que a gente vá trocando experiências e que a gente vá pensando as coisas de maneira diferente. E eu vou dizer para vocês que eu não pensava exatamente como eu penso hoje há 4 anos atrás, né? Falando mais especificamente sobre castigo, o meu filho mais velho chegou a ir para o cantinho algumas vezes, com uma filosofia um pouco diferente, de acordo com o meu pensamento, mas era o cantinho, era um castigo, tá? Então vamos falar do post bomba de quarta-feira passada. Por que eu tô chamando ele assim? Porque eu recebi muitas mensagens, principalmente no direct, de pessoas que discordavam. Então eu quero dizer uma coisa importante aqui para vocês. Podem discordar do post no post, né? Não precisa ter vergonha ou se sentir acanhado de me mandar isso lá mesmo no post pra gente conversar. Renata, boa noite. Isabel, Karina, porque é uma forma da gente conversar e
toda opinião contrária, ela é enriquecedora, né? Porque se todo mundo concorda comigo, tá tudo ótimo, tudo certo, vamos seguir. Igor, boa noite. E não precisa ser dessa maneira, gente. Não precisa concordar em tudo. Inclusive, são das discordâncias que a gente vai fazendo novas análises. E isso é o que é importante. Maiara, boa noite. Olha, muita gente aqui que me mandou mensagem lá no post bomba. Então, vamos a ele. O post foi: se eu castigar ou usar outra forma de punição, diminuo a minha conexão e ensino a mentir e omitir. Então, vamos lá. Primeiro, tudo aquilo que é conexão é eu me encontrar de coração com o outro. Seja este outro meu filho, meu marido, minha esposa, meu chefe, enfim. Então, a gente está falando aqui de um encontro. Como é que eu posso me encontrar quando eu estou machucando, ferindo o outro? E aí, vamos à definição de castigo primeiro, para a gente começar. Então, se eu castigar, o que é castigar? É infligir sofrimento físico e moral a alguém por ter feito algo que é condenável. E aí, condenável também tem uma questão. Condenável por quem? Condenável em que sentido? Né? Existem muitas casas que pular no sofá é condenável e existem muitas casas que pular no sofá é uma brincadeira legal e ok. Né? E quando é que pular no sofá fica condenável? Quando as pessoas que podem pular no sofá vêm na minha casa que é proibido pular no sofá, né? Essas questões às vezes deixam a gente num conflito de na minha casa pode, mas na casa do outro não pode. Como é que eu faço? Vamos ensinar esses limites, não no sentido de limitar o desenvolvimento dos nossos filhos, pelo contrário, no sentido de ensinar para os nossos filhos que ele não pode invadir o outro, o limite do outro, tá? E aí eu fiz uma perguntei se as pessoas concordavam, né? Sim ou não com esse post, com essa ideia. E foi aí que a coisa começou. Tanto que no post em si não tem tantos comentários assim, né? Se vocês forem lá, vocês vão perceber isso. E aí eu tive lá de 73% das pessoas disseram que sim, que concordavam com isso. E outra, gente, concordar que o castigo afasta e que ensina a mentir não quer dizer que eu não castigo, tá? Que isso fique claro. E 27% disseram que não concordam. E aí eu perguntei por que se concordavam, por que e se não concordavam, por que também. E aí o porquê dos sims foi assim: castigo é repressivo, castigo não ensina. Falar do erro, né? A criança, no caso, já falar do próprio erro já é difícil, já é duro, já é sofrido, já é um castigo, já é uma consequência, né? Pensem aí vocês quando vão falar com alguém que fizeram alguma coisa errada. Como é que é isso? E aí algumas pessoas me perguntaram assim: tá bem, então o que você sugere se a gente não vai castigar? E a maioria das pessoas que disseram que não concorda tinha mais ou menos o mesmo corpo, a história, né? Que era: o castigo dá uma oportunidade da criança, do outro, pensar naquilo que fez de errado e que o castigo daria uma noção de consequência. Ontem eu fiz um encontro especial com a Henriara, quem acompanhou aí nos stories viu. A gente teve um bate-papo sobre sala de aula, né? Que inclusive já falei aqui algumas vezes que eu queria que ela participasse aqui para falar um pouco de sala de aula também, falar um pouco sobre a realidade do professor, que não tá 1 a 1 com uma criança e que é muito difícil de fazer um 1 a 1 quando você tem uma sala aí com 20, 25 crianças, né? A Henriara tá aí, não tá?
E aí a gente foi conversando sobre isso. Se castigo funcionasse, se punição funcionasse, o fato de você deixar uma pessoa presa, por exemplo, ela sairia de lá boa igual um coco. E é isso que acontece, gente. Ou não. Ou a punição, a reclusão, na verdade faz a pessoa ficar ainda com mais raiva, ainda mais revoltada e tá ali treinando. Obrigada por responder que você tá aí. É porque às vezes eu vou dando boa noite e é tão comum você estar aqui que eu de fato estou sempre esperando que você esteja. E aí a gente estava conversando sobre isso. Que outras coisas que a gente pode utilizar ao invés da punição, né? Para gerar mais conexão. Eu também acredito, Yara, que a punição não resolve, mas tem muita gente que pensa diferente. E se tem gente que pensa diferente, gente, e tá aí, vamos conversar, vamos abrir esse diálogo aqui, tá bem? E aí vamos seguir. O que acontece com o castigo? E aí no post eu escrevi assim, ó, consequências lógicas, consequências naturais, neocastigo e habilidades. O que eu quis dizer com neocastigo? Neocastigo é quando a gente dá uma roupagem diferente pro castigo, que é chamar o castigo de consequência, por exemplo. E aí eu tive um paciente uma vez que o pai chegou pra mim e falou: não, eu digo pra ele assim na rua, falo: olha, quando chegar em casa papai vai te educar. Educar era um castigo físico. Ele batia muito na criança quando chegava em casa. E eu já falei aqui também sobre isso de guardar o tapa para depois, do quanto que eu acredito que isso tenha, assim, um requinte de crueldade. Porque uma coisa é você bater no impulso, na raiva ali no momento. Isso tá falando de uma emoção que acontece ali que você não dá conta de se controlar. Eu não vou dizer ok no final dessa frase, né? Mas, de uma maneira lógica, a gente consegue entender a origem disso. Por mais que eu pessoalmente, inclusive, condene isso. Também é uma verdade, Glaucia, tem professores muito despreparados, mas eu tenho visto um movimento muito grande dos professores também de tentar mudar essa realidade. Principalmente quando eu saí do Brasil, eu estava vendo, estava sendo convidada e solicitada em muitas escolas para a gente conversar sobre emoções. A última palestra que eu dei foi na escola da Henriara e da Clary, foi numa escola em Jacaraípe, e foi muito gostoso da gente dividir, algumas professoras com opiniões muito contrárias, e isso me deixa muito empolgada, não no sentido de tentar convencer. Então, todas as pessoas que estão aqui, que me demonstraram opiniões contrárias ao que eu estava dizendo, eu disse: olha, eu não tenho a menor intenção de mudar o que vocês pensam. A minha intenção aqui, mãe, boa noite, a minha intenção é levar para vocês um pensamento, Érica, boa noite, levar para vocês um pensamento diferente, com o objetivo de que vocês parem para refletir. O objetivo é esse. Eu não tô aqui trazendo uma verdade absoluta, não tô aqui dizendo que tem que ser assim, né? Eu tô aqui trazendo uma reflexão, né? Vamos pensar. Se eu trabalho com disciplina positiva, sim, Cíntia, também. O que acontece? Eu, na verdade, trago aqui um misto de teorias que eu acredito, só fazendo um parênteses aqui, né? Teorias que eu acredito, entre elas a disciplina positiva, que é baseada na teoria de Dreyfus e Adler, que são de uma linha mais humanista da psicologia. Eu sou uma eterna apaixonada pela análise do comportamento. E eu trabalho, a teoria que eu trabalho, que eu atendo em consultório, é a cognitiva comportamental. Mas isso é possível? É possível no sentido de que as teorias se cruzam e do objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é educar crianças que estejam emocionalmente saudáveis. E para isso, eu não preciso de uma técnica. Eu preciso de meios que eu consiga
me reorganizar, né? Me reprogramar, como eu gosto de dizer, para eu dar para essa criança o máximo de suporte, né? Para que ela consiga se estabilizar emocionalmente. Certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Então, disciplina positiva é um dos norteadores. Inclusive, eu tenho aqui algumas frases e algumas questões hoje que são norteadas pela disciplina positiva Jane Nelson direto. Tá bem? Já ouviu o caso de criança de 1 ano morder a mãe morder a criança de volta para ensinar que não pode? Demais, Mayara. Demais. A criança joga areia no olho do outro e aí eu jogo areia no olho dela de volta para ela ver que isso dói. Eu não sei até que ponto que isso é necessário. E agora vamos aproveitar que perguntaram aqui sobre disciplina positiva e vamos citar a Jane Nelson. A Jane Nelson, logo no início do Disciplina Positiva, daquele amarelinho mais vendido, assim, mais tradicional da disciplina positiva, ela começa dizendo que não sabe de onde que o adulto tirou a ideia de que fazendo a criança se sentir mal, ela vai se comportar bem, vai se comportar melhor, né? Tô aqui parafraseando, a frase não é exatamente essa. Mas a minha experiência de consultório, eu vou dizer para vocês que eu já ouvi cada coisa, cada situação, as pessoas chamando de consequência lógica, cada castigo sem nenhuma lógica, né, gente? Que por uma coisa ser lógica, ela tem que ter conexão. Não tem como. Tem de tudo. Não tem como a gente aplicar algo lógico que não tenha nenhuma conexão, porque aí não é lógico, é contingente. Como, por exemplo, acontece com as superstições. Todo dia que tem jogo do Galo, eu vou usar um conjunto de calcinha e sutiã preto que é pro Galo ganhar. O Galo ganha, gente. Qualquer jeito. Coitado. O Galo ganha se fizer gol, como qualquer outro time. Ganha se fizer gol, fizer mais gol do que o outro time. É assim que funciona o futebol. Isso nada tem a ver com a cor do meu sutiã. A cor do meu sutiã é um problema meu, certo? E isso é um caso que é uma contiguidade, isso não é uma contingência. Uma situação em que alguém viu um gato preto na sexta-feira 13 e aconteceu uma coisa terrível na família daquela pessoa. Todo mundo que vê gato preto, acontece uma coisa terrível, eu estaria perdida, porque o que tem de gato de rua preto aqui, a minha vida ia ser uma tragédia aqui em Portugal. E pelo contrário, tá tudo muito bem. Será que isso se deve aos gatos pretos? Então, assim, isso não tem nenhuma lógica. E às vezes a gente estabelece uma lógica ilógica com as coisas e passa a se balizar em coisas que não têm sentido. Pri, dá umas dicas pra nós da disciplina. Nós vamos. Meu marido não usa nada azul no dia do jogo do Galo. Ai, eu preciso rir. Minha filha, boa noite. Que Deus te abençoe. Olha, assim, se ele se sente bem, ótimo, maravilha. E eu espero que o Galo ganhe, gente. Eu torço pro Galo, tá? Parece que não. Eu gosto de usar esse exemplo. Todo mundo que já foi meu paciente já escutou esse exemplo a respeito da contiguidade, da cor da cueca, da cor da blusa, do torcedor do Galo nunca usar azul. E aí, vamos que essa live tá muito bairrista. Vamos lá, deixa o Galo. E aí, vamos, gente. Eu vou dar, tá? Algumas dicas, Glaucia, pode ficar tranquila. Mas primeiro vamos entender aqui a lógica e ilógica dessa questão do castigo. Amo usar exemplo do guarda de trânsito. O guarda de trânsito é o locus de controle externo. Quando o guarda não está presente, eu uso o celular, eu avanço o sinal. Quando não tem radar, eu ando acima da velocidade da via. Quando o guarda está presente, eu abaixo meu celular e falo bem assim, ó. Peraí, tem um guarda aqui. Moradores de Laranjeiras, me contem. Quando vocês estão chegando em casa, estão no celular. Peraí, tem um guarda aqui, peraí. Aí passa pelo guarda com as duas mãos no volante, como se deve. Então, vamos continuar. Já passei pelo guarda. É isso que é o castigo
E é disso especificamente que eu estou falando quanto a ensinar as crianças a mentir e a omitir. Se eu já sei que eu vou chegar em casa, sabe aquela história assim, se você apanhar na escola, eu te bato mais quando você chegar em casa? Já ouviram isso? Eu já ouvi isso de muitos pais. Muitos. Se apanhar na escola, vai chegar em casa e vai apanhar dobrado. Isso diz o seguinte: você avisa para sua criança que ela vai ter um castigo, uma punição disponível se ela te contar a verdade. E aí, então, a punição é algo que passa pelo outro. Claro que se a gente tá com uma criança muito pequena e essa criança ainda é considerada heterônoma, o que significa isso? O controle está no outro, né? Essa criança não tem nenhum controle sobre o que ela come, sobre o que ela bebe, sobre o que ela veste. Mas aos poucos já falamos sobre isso, sobre autonomia aqui, sobre oferecer. Tem alguém dizendo que já ouviu isso da mãe. sobre dar escolha limitada para a criança, para ensiná-la a escolher. Estamos num dia frio, qual casaco você quer usar, o amarelo ou o azul? Então a criança tem alguma autonomia e você já vai direcionando a ela o que é adequado, o que é esperado para aquela situação X, a situação de frio, ou a situação de ir para a igreja, ou a situação de ir para a praia, enfim, para cada ambiente que a gente vai. E aí, isso de oferecer escolha limitada para a criança ensina um pouco mais de autonomia. E isso não vai diminuindo. Com o passar do tempo, isso diminui passar pelo adulto. Você já pode dizer para sua criança assim: olha, hoje tá frio, hein? Se hoje tá frio, ele vai escolher ali dentro da infinidade dos casacos de frio que ele tem. Se for aqui em Portugal, ele vai ter um monte. Se for aí no Brasil, ele vai ter 2, no máximo. E aí essa criança consegue fazer uma escolha um pouco mais adequada, porque ela já tem um pouco mais de autonomia. O castigo, ele mostra o tempo todo para a criança que ela não tem autonomia, que ela não dá conta de resolver sozinha. E aí então passa por nós. E aí eu vou trazer um exemplo aqui de alguém que me falou. Eu fui fazendo várias anotações, gente, então hoje eu preciso me focar total aqui, que senão eu perco o fio da meada. Me falou que dá noção de consequência. Por exemplo, com um filho adolescente, os castigos levam o nome de consequência. Ou seja, são castigos. Se leva o nome de consequência, pouco importa. Pode ser lá o pai que ia disciplinar, educar o menino e que cubava o menino no couro, né? Então, para eu fazer uma lógica, uma consequência lógica, ela precisa ser, e aí isso para quem está acompanhando, disciplina positiva, ela precisa ser relacionada, respeitosa, razoável e revelada com antecedência. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos aqui usar um exemplo que eu amo, que são os riscos na parede. As crianças têm noção de certo e errado, porque a gente já vai sinalizando isso para elas. Com quanto mais conexão, mais amor isso é sinalizado, com mais repetição, com mais treino, melhor serão os resultados. Mas eu não posso dizer assim, vai limpar essa parede até ela ficar branca de novo. Gente, isso é castigo. Eu estou carregada de raiva, de irritação. Já aconteceu? Claro, óbvio. Mas assim, tem coisa que não vai resolver. Eu não vou ensinar para ele que sujou tem que limpar. Isso é uma consequência natural. Um líquido entornado alguém precisa secar. Então assim, entornou. Ai, mamãe, o que a gente faz agora? Então vai uma dica importante, Glaucia, você que pediu. Primeiro, antes da gente pensar numa punição, pensa no que seria a resolução daquele problema. Foco na solução. Ah, quebrou um copo.
Bem, quebrou um copo, aí você precisa repensar uma coisa. A sua criança tem autonomia, foi treinada o suficiente para catar vidro no chão sem se ferir? Aí, faça a relação com o adulto. Faça essa pergunta para você. Eu, Priscila, adulta, 32 anos, quase que eu erro. Estou treinada o suficiente para catar vidro no chão sem me machucar? A resposta provavelmente é não. Porque é uma coisa que é difícil de prever. Então, aí nesse caso, você diz assim, olha, a gente vai ter que enxugar isso, mas como tem vidro, deixa que eu enxugo. E aí a gente precisa entrar. E a gente precisa entrar e não permitir uma consequência lógica quando a criança está em perigo, quando afeta diretamente os outros. Eu vou deixar a minha criança enfrentar a consequência lógica de tacar pedra portão afora, por exemplo, e correr o risco de atingir um carro, de atingir uma pessoa? Não, eu preciso fazer uma intervenção. Uma intervenção que pode ser respeitosa, que é chegar lá e falar: lembram de usar a emoção para falar do estacionamento, da rua? Meu filho, vai que passa alguém ali e essa pedra pega na pessoa. Você ia gostar de estar andando na rua? Eliane, boa noite! Você ia gostar de estar passando na rua e receber uma pedrada? Ou receber água? Já tive isso com o Joaquim. Joaquim era o rei do banho de mangueira, né? Em Jacaraípe, aí, para quem me acompanha há mais tempo, eu filmava muito o Joaquim. E teve uma época que o Joaquim começou a jogar água para fora. E eu falava, nossa, você imagina se tem uma pessoa aqui, tinha uma igreja mais abaixo. Imagina se a pessoa tá passando aqui, filho, todo arrumado para ir para a igreja e toma um banho de água gelada. Como que essa pessoa vai fazer? O que que eu estou fazendo? Uma ovada, misericórdia. Como eu tô ensinando para essa criança empatia. Eu tô ensinando ela a se colocar no lugar do outro, com o sapato do outro, né? Porque tomar banho de mangueira é uma delícia, ele tá ali curtindo, mas outra pessoa não necessariamente vai curtir. Então, quando a criança está em perigo, a gente não deve permitir a consequência natural, isso seria uma irresponsabilidade. Quando envolve outras pessoas, né? Quando isso pode, imagina um carro, uma pedrada num carro, quebra um vidro, um acidente, a gente pode provocar uma coisa terrível com uma bobagem, uma brincadeira boba de criança. Ou quando é ineficiente, por exemplo, você diz para a criança assim, já passei por isso. Mas se você não escovar o dente, você vai ficar com um bafão. Olha, nossa, que ruim. Não tem problema, eu quero ficar fedorento, eu quero ficar fedido, eu quero ficar com bafo. E aí sim, a gente precisa entrar e usar outros recursos. Mas, cara, eu tô falando de crianças pequenas, né? Que se um menino de 12 anos falar que tudo bem, ele quer ficar bafudo, a gente vai dar uma pelada com ele. No sentido de, olha, eu acho que isso não vai ser tão agradável quando você chegar na escola, né? Seus amigos, suas amigas, imagina você vai tirar uma dúvida com o professor, enfim. E aí a gente vai ter que ir tentando outros recursos. Mas o recurso de convencimento com as crianças pequenas, alguém me perguntou bem assim, então o que você indica? Conversa? Nesse post. Também, pode ser. E depende muito da criança. Depende muito da força da criança. Depende muito da vontade da sua criança. Se sua criança é alguém que tem uma vontade muito forte, ela vai te dizer que tá tudo bem ficar sem escovar o dente. E aí a gente pode fazer uma brincadeira, a gente pode fazer uma música, a gente pode dar opções. Então vamos fazer assim? Vamos tomar um café da manhã primeiro? E aí você tem um momento para respirar e uma nova oportunidade para voltar lá pro animador de torcida e tentar convencer aquela criança de fazer aquilo que é necessário. E, gente, tem coisas que são inegociáveis, né? Banho é inegociável. Até comer é negociável. Eu já ia falar, comer é inegociável. Mas não dá para desistir de comer completamente para sempre, né? Tem coisas que dá pra gente negociar. Não quer comer brócolis, mas vamos comer, então, rúcula, né?
Precisamos ali do mesmo valor nutricional daquilo. E dependendo do quanto que a gente é bom de conversa, tanto que a gente é eloquente no nosso discurso, a gente consegue até com as crianças mais difíceis. E eu acredito sim que existam crianças que são mais difíceis de conduzir do que outras, né? Mas me preocupo muito, muito demais, e já disse isso aqui, com as crianças que são muito obedientes. Vai, o menino vai. Fica, o menino fica. Come, o menino come. Isso é preocupante. Que horas esta pessoa vai explodir? Isso me preocupa. Ou que adulto esta pessoa será? Alguém que precisa sempre de alguém que diz faça, não faça. Né? No momento em que o mercado quer pessoas que sejam proativas, criativas, talvez essa pessoa não tenha muita chance. E a gente precisa pensar nisso. Nossos filhos serão adultos muito mais tempo do que são crianças. Então, isso é um treino. Aqui não funciona isso. Não funciona o que, Érica? Me conta exatamente, que aí a gente troca aqui, conversa. Então, só pra gente passar. Dificilmente se defende, contraria, bate de frente com alguém. Cris, existem crianças que a gente precisa treinar a raiva. Ah, sim, obediência. E assim, vamos pensar pelo lado positivo dessa história. Que bom. Que bom. A pessoa que não é obediente, ela precisa ser conduzida de maneira inteligente. Tá? Não tô dizendo que é fácil, tô dizendo que ela precisa ser conduzida de maneira inteligente. E aí, Cris, isso é um desafio, porque a gente precisa trabalhar nesta criança a raiva e a vontade. Por que eu digo trabalhar a raiva? A raiva é aquela emoção do protesto, é a emoção de se defender. Eu quero ficar mais 5 minutos brincando. Né? E aí a gente pode dar opção para essa criança. Dizer assim, filho, vamos tomar banho? Aí se a criança vem te obedecer, você diz assim, mas se você quiser, você também pode brincar mais 5 minutos, o que você prefere? Então você vai estimular essa criança a colocar a opinião dela em alguma coisa que seja possível dentro da sua realidade, né? Aqui tá na fase de mostrar que ela tem opinião. Briga, bate o pé, a gente tem que conduzir da melhor forma possível, sem agredir. Isso, legal. Então, assim, quando ela demonstra essa força, essa opinião, e que ela briga, duas questões importantes aí, Érica. Uma é você mostrar para ela como se briga. Então, assim, mostra para ela como fazer. Peraí, filha, olha só, existe uma forma que você pode protestar. Existe uma maneira de fazer isso. Você pode, com respeito, me dizer assim, mamãe, eu posso brincar aqui mais 5 minutos? Ou, mamãe, eu quero ir tomar meu banho agora, eu não quero sair do meu banho agora. Então o que você quer? E aí você pode mandar a bola para ela, tá? Então, o que você quer? Mas eu quero andar de patinete 2 horas da manhã. Aí a gente precisa pensar se isso é razoável, né? Andar de patinete 2 horas da manhã. Que momento do dia que nós estamos? Aí você vai mandando a pergunta para a criança. Noite. À noite a gente faz o quê? Dorme. E andar de patinete vai te agitar. Como é que você vai conseguir dormir? Então, essa é a criança que precisa de uma condução para adequar a sua vontade. Não oprimir a vontade. Porque se a gente age com violência, né? A gente empurra a goela abaixo do outro aquilo que a gente acha que é adequado. E, cara, não é porque a gente é pai e mãe que a gente sabe o que é adequado, o que é melhor para os nossos filhos. A gente até tem essa intenção, mas infelizmente não é assim. A minha já sempre tem argumento, tipo uma criança que bate de frente. E aí, Gláucia, esses argumentos, esse bater de frente era justamente o que eu estava dizendo aqui para a Érica. A criança precisa aprender o como. Por quê? Ela vai ficar batendo de frente, uma hora ela vai arrumar confusão com isso.
Então, como é bater de frente? E, inclusive, eu preciso fazer aqui um elogio a todas as pessoas que discordaram de mim, né, no bater de frente aqui, vamos dizer, que todas elas discordaram de mim de maneira muito respeitosa e nenhuma delas me eliciou raiva, né? Que pessoas adequadas e lindas que eu tenho aqui no meu Instagram. Agradeço isso. Comigo ele ainda reclama, mas com qualquer outra pessoa e criança de fora, ele rebate e não se impõe. E todos dizem que é muito bonitinho porque é educado e bonzinho. É isso que adulto gosta, né? Gente branda, gente morna. Mas, Cris, sim. Tem um lado bom, claro, essas crianças que são de condução mais fácil, gente, é muito mais fácil você conduzir esta criança a se posicionar, mais fácil não, gente, menos difícil, a se posicionar do que trabalhar o animador de torcida que existe dentro de você para conduzir aquela criança que tem uma vontade mais forte, né? Porque talvez, Cris, o seu menino, se você disser assim, guarda o Lego, e ele perceber que aquilo tá muito sério, que aquilo tá muito forte, ele vai ou chorar ou guardar, né? No caso ali da menina da Érica, se ela disser, não vai andar de patinete, ela vai dizer, agora é que eu vou mesmo. Ainda vou ligar uma musiquinha do patinete, que esses patinete novo tem uma musiquinha que enlouquece a gente. Então, é como conduzir cada criança. As crianças são diferentes. E aí, falo, repito, insisto e plageio os meus mentores. Não há receita de bolo. Há uma orientação daquilo que envolve saúde mental e daquilo que envolve doença mental, né? Isso são os nossos balizadores. Se existem pesquisas, se existem provas de que algumas coisas são preditoras de saúde mental e outras coisas são preditoras de doença mental, a gente vai fugir de um buscar o outro. Se não é assim, tem alguma coisa que não tá funcionando. Se não é isso que vocês desejam, tem alguma coisa que tá errada. E aí, quando a gente olha para esses balizadores, são todas essas coisas que eu venho trazendo aqui, comentando com vocês, estudando junto e para nós, né? Porque eu também estou em transformação, também estou em mudança. Esses balizadores são um norte, assim. Às vezes a gente não consegue, às vezes existem sim dificuldades nossas que a gente não dá conta de fazer todas as coisas, não dá conta de fazer todas as coisas sempre, né? E viva a nossa humanidade e que os nossos filhos possam perceber isso, que a gente erra, que a gente é falho e que a gente respira fundo, pede desculpa e segue a vida e repara o erro, né? Ensina isso para eles. Minha mãe me diz que eu estou ensinando a minha filha a reclamar e protestar. Aprendendo a falar, eu respondendo, perguntando. Olha, talvez a sua mãe, Lívia, tenha um modelo e uma ideia de educação diferente daquilo que você deseja para o seu filho, né? Eu falo assim que eu me considero, e em muitas pesquisas e em análise e tal, eu me considero uma pessoa medrosa. Eu tenho dificuldade de enfrentar algumas situações, né? O tempo que eu demorei para começar a fazer live, com preocupação com julgamento e tal. Meu pai e minha mãe são pessoas muito ponderadas. E eu aprendi isso como exemplo. E isso não é ruim, né? Tanto que poucas as vezes na minha vida que eu me meti em enrascada. Porque sou uma pessoa muito ponderada. Eu tô sempre pensando os prós e contras de todas as coisas para eu tentar errar o mínimo possível. Mas isso nem sempre é uma vantagem. Então, até aquilo que a gente pode às vezes considerar um ponto forte, ele pode ser mal visto em algumas situações. Quando a gente ensina uma criança a protestar com respeito, né, a impor a sua opinião com educação e respeito ao outro, isso é um ensinamento importantíssimo para a vida. Né? A gente está mostrando para a nossa criança que é possível discordar do outro e ainda assim ser respeitoso. É possível discutir qualquer coisa e ser respeitoso.
dá um pouco mais de trabalho pra gente, é verdade, né? Às vezes, esses dias eu não sei se eu comentei, foi num story, que eu vim e os meninos falaram, o que que é isso? Eu falei, é um cemitério. O que que tem aí dentro? Corpos de pessoas que já morreram. Uai, mas as pessoas não morrem e não vão pra Deus? Eu falei, caraca, aonde que vai dar essa discussão? Eu falei, agora eu tô dirigindo. Vamos dar uma pausa, quando a gente chegar em casa a gente conversa sobre isso. Porque vem uma pergunta atrás da outra, uma pergunta mais difícil do que a outra ser respondida. Né? Dentro da curiosidade deles, a gente até já combinou de fazer uma visita ao cemitério. Olha que romântico. Vamos cantar e dançar Thriller, né? Você quer ficar mais no banho? Você quer comer mais? Explique a mamãe. Ótimo! E assim, às vezes a criança está satisfeita. Isso é aprender a respeitar os limites do próprio corpo, né? Ah, já tô satisfeito. Come mais uma colherinha. Pra quê, cara? Pra quê? Aquilo que recebe a comida é um estômago, não é uma sacola de lixo. Então, se a criança não quer comer mais, ela que não coma e que fique claro qual é a consequência de parar de se alimentar naquele momento, né? Vamos supor que você tá no seu trabalho e que você come de marmita. Você tem uma marmita para o almoço e você tem uma fruta para o lanche da tarde. O que você tem para comer? A marmita do almoço e a fruta do lanche da tarde. Não é verdade? Então, assim, eu vou comer essa marmita agora, acabou essa marmita, qual é a consequência? Qual é a próxima refeição? É o lanche da tarde. Então, a gente pode levar isso para as crianças. A criança disse que está satisfeita, ok, ela está respeitando o limite do corpo dela. Quer ficar um pouco mais no banho? Pondere. Pondere, porque a gente tem um monte de coisa para pensar aí. Tem o tempo, né? Ah, se a criança está atrasada, já vai para a escola, vai ficar mais 5 minutos no banho? Tem coisa que não dá para negociar. Tem o gasto de água, mas a gente pode combinar coisas. Aqui em Portugal, por exemplo, a gente lota a banheira de água, lota assim, né? Bota a água na banheira, quer ficar mais tempo? Fica aí então. Fica de molho, fica aí brincando esse tempo a mais, né? No Brasil a gente tinha os banhos de mangueira, que a gente reduzia a água e deixava. E assim, esses dias eu tava conversando com meu marido. Ah, tá. Joaquim fez uma porção na sexta-feira. Sexta-feira, eu acho. Fez uma porção. Misturou tudo que tinha na cozinha. Sal, cogumelo que eu tava picando, pedaço de cebola, macarrão. O negócio ficou assim, de dar vontade de vomitar só de olhar. E aí Celso falou, nossa senhora, mas que monte de coisa é isso? Onde que ele arrumou isso? Eu falei, ah não, ele usou pedaço das coisas que eu tava picando. Tipo, a capa do chouriço. Usou pedaço de coisas que eu tava picando. E aí eu fui guardando e pensei assim, imagina o que seria da minha vida culinária, que é uma coisa que eu amo fazer, se a minha avó tivesse regrado as farinhas e se a minha mãe tivesse regrado as farinhas e minha avó tivesse regrado a goma que eu gostava de brincar, fingindo que era comida, né? Elas teriam destruído o meu desenvolvimento, todo o meu potencial criativo na cozinha, teriam destruído uma paixão, porque eu digo que depois da psicologia, a cozinha é a minha paixão. É onde eu me relaxo, é onde eu invento as minhas coisas e vou fazendo justamente isso que a gente está conversando aqui. Eu pego lá a receita do Claude, pego uma receita de uma pessoa anônima, pego uma receita da Rita Lobo que eu amo, misturo tudo, faço a minha receita. Tanto que uma pessoa que come a minha comida, ela nunca mais comerá aquela comida. Porque é do dia, é do momento, é a minha inspiração, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, cuidado também com a gente ficar regrando muito recurso e regrar o desenvolvimento da criança. Pensa, por que não? Antes de dizer não, pensa, por que não? Esse é um recurso importante, viu, Glaucia? Por que não? Por que aquilo não pode? Por que não pode pular no sofá? Se pergunte isso. Isso é uma regra, isso é importante, isso é um valor na minha família. Porque para a gente estabelecer uma regra, isso precisa ser importante. Isso precisa ser um valor. Cara, por que é regra não usar celular no trânsito? É porque toma multa? Não, é porque distrai a nossa atenção, porque o nosso cérebro não está 100% atento em duas coisas ao mesmo tempo. A gente até faz
duas coisas ao mesmo tempo. Principalmente dirigir e fazer outra coisa, que pode ser comer, que são atos automáticos. Mas a gente não pode dizer que está 100% atento no alimento, 100% atento no trânsito, que isso é mentira, humanamente impossível. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Ok. Então vamos, deixa eu dar uma olhada no horário aqui para eu não me perder. E aí, pessoal, o mais importante, se a consequência é lógica, se a consequência é natural, conversamos ontem tomando chá, eu tomando chá, foi maravilhoso, Riara. A experiência boa para mim, para as minhas ideias e acredito que tenha sido bom para você também. Então, educar é fazer adquirir conhecimento ou competência. É isso que a gente faz quando castiga? E aí, assim, ó, vamos voltar lá no post só pra gente não perder esse fio. Se eu castigo, eu afasto e ensino a mentir. Ah, se eu contar isso aqui pra minha mãe vai me matar. Olha bem pra essa frase, gente. Eu quero que vocês passem a observar as coisas que a gente diz. Nossa, minha mãe vai me matar. Ou seja, a punição está disponível pra mim assim que eu abrir a minha caçapa. Certo? Então, pra que eu vou dizer isso? Eu não vou dizer. Só que a mentira tem uma questão. Eu falei que tinha muita coisa, né? Eu fui estudando e eu vou estudando, eu fico louca, que a minha cabeça é um emaranhado de fio desencapado. Já falei isso aqui, né? E aí, assim, a mentira, ela tem uma questão. A gente, quando a criança mente pra gente, a gente já começa a pensar naquela mentira da falta de caráter, né? Do adulto. E não é assim que acontece. A mentira para a criança, primeiro, tem uma falta de noção se aquilo é verdade ou não, uma situação da fantasia. Pode ser esta questão. Pode ser essa fuga da punição. Eu já sei que eu vou ser punida, então eu não falo ou eu minto. Já escovou o dente? Aham. Porque senão minha mãe vai gritar comigo, vai xingar, vai me mandar escovar o dente, vai pro banheiro comigo brigando, gritando, vai me bater. Escovou o dente? Aham. Comeu? Aham. Foi tudo bem na escola? Aham. Aí até que a diretora liga no outro dia, né? E a busca de satisfação dela e do adulto. E aí, Cris, você que me falou da criança que é mais branda e mais obediente. Essa criança pode mentir nessa intenção de satisfazer o adulto. Dizer que fez uma coisa que não fez porque sabe que o reforço vai estar disponível nessa situação. Então, ela não está fugindo da punição, ela está buscando a aceitação, tá? Então, a mentira, ela é uma coisa muito ampla e a mentira, ela vale uma live só para falar de mentira, viu, pessoal? Então, assim, era isso que eu queria falar sobre a mentira. A mentira, ela pode ter esses 3 vieses e a gente precisa pensar nisso. A criança buscando satisfazer o adulto, a criança sabendo que tem punição liberada, né? Disponível para ela. Ou então, essa fuga da punição, a busca de satisfação do adulto. Não é a questão da mentira de falta de caráter mesmo. E a fantasia que é comum, né, nas crianças. Sobre os neocastigos, eu já falei um pouquinho, mas vale lembrar: educar, disciplinar, conversar. Vamos ali conversar. Isso é castigo. Vou fazer o sermão da montanha porque eu não estou afim, né, de tolerar esse tipo de coisa. Eu já tô aqui cheio de raiva, então nós vamos conversar. E já faz uma conexão negativa da conversa, né? Pensar, e aí outra conexão negativa, vai lá no seu quarto pensar. A criança vai pensar em nada. Absolutamente nada. Consequência, né? A criança tirou uma nota baixa na escola, adolescente tirou uma nota baixa na escola e como consequência ele vai ficar uma semana sem videogame. Isto não é relacionado. Ah, Priscila, mas a criança fica muito tempo no videogame e aí estuda pouco. Então temos um problema de rotina. Não temos um problema do videogame.
Retirar privilégios, né? É você dizer para sua criança, você só tem isso porque eu tô aqui. Claro que é, gente. A gente sabe que é a gente que paga a internet, foi a gente que deu o celular, foi a gente que deu o videogame. Mas é essa a relação que você quer estabelecer? Só tem porque eu tô aqui, porque eu sou poderoso, porque eu tenho dinheiro, né? Então tem que ter uma relação. Então, já que você tirou uma nota baixa, a gente precisa estabelecer aí pelo menos 2 horas de estudo por dia. Se estabelecer 2 horas de estudo por dia implica em jogar menos videogame, isso é uma consequência, né, natural de você não ter tempo disponível, certo? Então, assim, isso dá consequência, isso dá pano pra manga, né? Inclusive, a Jane Nelson tem um capítulo no livro Disciplina Positiva dedicado a isso, falando que ela já não... A consequência foi pro último, no pacote dela de recurso, de tanto que as pessoas usam e compreendem a consequência lógica, a consequência natural de maneira equivocada. Então, voltando, a consequência para ela ser lógica, ela precisa ser relacionada, respeitosa, razoável e revelada antecipadamente. Por exemplo, sujou a parede. Vai fazer o quê? Limpar. Isso é revelado antecipadamente. Já é um acordo, tudo aquilo que entorna, a gente limpa. É um acordo na casa, tá, pessoal? Precisa ser razoável, né? Eu vou dizer para um menino de 2 anos que riscou a parede que ele vai fazer até ela ficar branquinha? Não, ele não vai conseguir fazer isso, a não ser que sua parede seja de tinta lavável muito boa. E esta é uma dica importante que eu já dei aqui. Tenham pintura de tinta lavável na casa de vocês. Isso facilita a vida. Respeitosa. Vai limpar essa porcaria toda agora. Isso não é respeitoso. Isso é castigo, né? E ela tem que ter uma relação. Sujou, limpou. Isso é uma relação, tá? Sobre retirar coisas para chegar a um determinado comportamento, eu concordo. Então, Maristela, isso depende muito de quais recursos que a gente já utilizou antes. Porque se isso é o primeiro, se isso é uma chave, ele deixa de ser lógico, ele deixa de ser consequente, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, vou tirar o videogame porque eu quero que estude mais. A gente pode fazer negociações que aumentem a quantidade de estudo para que talvez tenha até um aumento da quantidade de videogame numa certa situação. Agora, se a criança está só jogando videogame, só no celular, e aí são questões mais de crianças maiores para adolescência, né? Se você tiver um exemplo, Maristela, e quiser colocar ele aqui, eu acho que... Deixa eu dar uma olhada. Acho que a gente tem um tempinho. Se você quiser colocar o exemplo aqui do que tirar. Mas assim, a criança, ela vai criando resistência às coisas que a gente tira, né? Eu tiro... Alguém me falou que tirou o patinete. Alguém me mandou um direct dizendo que tinha tirado o patinete. Tira o patinete, a criança aprende, cria uma resiliência a conviver sem o patinete. E aí depois você vai e tira uma outra coisa. Você vai tirando todos os benefícios e a criança vai criando resistência a isso. Ai, a Érica. São tantas emoções que eu já nem sei mais quem é quem. Agora, entendimento, conseguimos conversar claramente do que ela entenda o porquê das coisas. É isso. Entender o porquê que as coisas acontecem, isso fala dos valores, isso fala do respeito, né? Por que eu não posso jogar água pra fora da minha casa? Tá gostoso, tá legal pra mim, tá legal pra você, mas pode trazer uma consequência pro outro que não é legal. Então aqui a gente vai ter que parar, a gente vai ter que intervir. Mas a criança todos os dias esquece o lanche em casa. Ela pode experimentar a consequência natural dessa falta de responsabilidade com o lanche dela se nós, pais, já tivermos investido tempo de treinamento. Exemplo, todos os dias eu carrego a mochila do meu filho. Aí um dia eu falei, olha, a partir de amanhã você carrega a sua mochila. A gente não faz aproximação, sabe, do comportamento. A partir de amanhã você carrega a sua mochila. Aí chega lá embaixo, cadê a mochila?
Ah, vocês não pegaram mochila? Vão pra escola sem mochila. Você não fez uma preparação, você não investiu treinamento, não investiu tempo de treinamento nisso. E isso é uma habilidade. Trabalhar prevenção. Galerinha, já pegaram mochila? Pessoal, a mochila. Falar que não tem mais o que tirar, que a criança não se importa com nada. Mas, na verdade, é isso aí, Cíntia. É a criança criando resistência àquelas coisas que a gente tira, né? É claro que, às vezes, a gente faz isso num ato impulsivo, né? E, às vezes, a gente premia em vez de punir. Né? Por exemplo, eu estava conversando isso com a Henriara ontem. Ah, vão ficar sem educação física. É, aquela criança odeia educação física, se amarra em ficar na sala. Então aquilo não fez nenhuma diferença para ela. Pelo contrário, da próxima vez eu vou aprontar de novo, porque a professora vai me deixar na sala. Né? Então ela vai criando essa resistência para vencer o pai, porque o castigo ele vira uma briga, ele vira um duelo. Né? Quem tira mais, quem resiste mais, quem vence aqui essa parada. Então, pedi ontem para Isabela guardar os brinquedos, ela não guardou. Hoje ela pediu para ver desenho e eu disse que só colocaria o desenho depois que ela guardasse o brinquedo e ela guardou. Tá, Maristela? Isso aí, a gente tem algumas especificidades e a gente pode trabalhar esse tipo de coisa. Por exemplo, é uma regra na sua casa que para se ver TV ou para brincar de Lego é preciso que o patinete, a bicicleta e a bola estejam guardados. Então, é a forma que você encontrou para trabalhar organização, para trabalhar fazer uma coisa de cada vez, para trabalhar concentração. E, ok, desde que a criança saiba disso, tá? Cantinho não funciona, Gláucia. Não, nenhum tipo de castigo é bom nesse viés que a gente está conversando aqui, tá? Depois a gente até pode falar, pode me mandar um direct pra gente bater um papo mais específico sobre você, porque quando a gente fala dos nossos exemplos, fica muito mais claro, né? Mais transparente pra gente. Pessoal, o Instagram vai me expulsar. Tomou trauma do cantinho do pensamento. Pois é, aí a criança acha que pensar é ruim. Maristela, a gente também volta a conversar sobre esse detalhe, tá bom? E, gente, eu falei que acabou que eu estudei muita coisa, a live ficou muito densa e eu não ia dar conta de falar tudo o que eu gostaria. Então, eu vou pensar se preparo um vídeo pro YouTube pra gente terminar esse bate-papo ou se a gente faz uma live na semana que vem já continuando esse assunto pra gente não perder aqui o fio da meada. Porque eu tenho muitos detalhes pra tratar, tá? E aí é isso, gente. Vamos pensar então na educação das crianças. Quando eu quero educar, eu quero fazer com que o outro adquira um conhecimento ou uma competência. Quando eu bato, eu faço isso. Quando eu castigo, quando eu coloco no cantinho, semana que vem continua. Então, bom, quem concorda me diz aí. Prazer meu, gente, tá aqui com vocês. Muito prazer mesmo. Eu adoro conversar com vocês aqui. Eu me sinto abraçada por cada um de vocês quando vocês estão entrando aqui. Tá? Então, semana que vem a gente continua, se for aí da vontade de todos. Tá bom? Que bom que foi top. Espero todos vocês de novo, então. A gente mantém a live assim, terça-feira, 7 horas da noite do Brasil, 22 horas aqui em Portugal. Tá bem? Ah, então tá bom. Então a gente fica pra semana que vem. Eu separo aqui no meu detalhe, aqui no meu rascunho, tudo aquilo que não foi dito. E aí vão pensando em exemplos pra gente falar ao vivo. O que vocês acham? Quem aí, os mais despachados aí, me dizem no direct e a gente marca. E aí vocês vão entrando e a gente vai trocando experiência que fica legal pra todo mundo. Beleza, pessoal? O que vocês acham? Ok, meu pai concorda. Então, pai, você vem? Vamos falar um pouco, pai, sobre castigo? Vou te punir na próxima live. Tô brincando, gente. Gente,
Grande beijo para vocês, foi um prazer estar aqui falando de mais um assunto que eu amo, dividindo tudo isso que eu estudo, multiplicando junto com vocês. Vocês me fazem pensar muito, 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 muito. Obrigada. Boa noite.